Este programa tem o apoio da Samsonite. Viajar é sonhar. É seguir o instinto, mudar de planos e descobrir novos lugares. Com a mala Proxys e a mochila Ecodiver da Samsonite, cada destino começa com elegância, durabilidade e termina com histórias para contar. Pronto para fazer as malas? Sejam bem-vindos. O viajante desta semana foi sem planos para a Colômbia em busca de um desejo, tornar-se fotógrafo. E andou por lá a viajar, a descobrir o país, a descobrir-se, a viver mil aventuras, experiências únicas e a aprender coisas novas, como, por exemplo, a cantar. Uma viagem transformadora de 6 meses. Quão transformadora, Kai? Bem-vindo às Conversas do Fim do Mundo. Olá a todos, olá João. Mudou tudo na tua vida com essa viagem? Mudou tudo na minha vida. Vieste uma pessoa nova? Mudou tudo. Vi uma pessoa nova, 100%. Sim. Às vezes até é difícil lembrar-me de quem era. Eu acho que a maior parte dos viajantes também se calhar concordaria. Viajeros, já falas colombiano. Claro, achavam muito que, muitas vezes, ainda hoje me dizem isso, que tenho o sotaque espanhol e que tenho o sotaque de lá. Porque chegaste há pouco tempo, não foi? Exato, cheguei há um mês. E pronto, não é uma transição fácil, claro que não, porque a vida lá era uma vida muito diferente, eu sabia para o que é que vinha, mas também sei que vou voltar e pronto, e que vou continuar claro nessa... que sim, 6 meses também não é nada, não é? Pois, lá está, 6 meses não é muito, sim. Pode ser muito ou pode ser nada. Ou pode ser nada, depende da intensidade. E quão intensa foi esta tua viagem? Foi lá. Extremamente foi extremamente intensa. Muito bem. Extremamente intensa. O que é que fizeste? Eu fiz muita muitas coisa, coisas. É isso? Muitas coisas. Sim. É importante saber que fui, mas fui sem plano. Não é? Tu tinhas uma ideia, não é? Que era, querias... Tu és licenciada em Filosofia. Exatamente. E querias ser fotógrafo, é isso? Exato, portanto eu licenciei-me na Holanda, muito contente, adorei o meu mestrado, mas havia algo que me chamava para ir fazer alguma coisa diferente que não fosse continuar na Holanda, ou em Portugal, ou na Europa, essencialmente. Mas não sabia bem o que era, mas sabia que queria voltar para a Colômbia, já sabia há algum tempo. Porque já lá tinhas estado. Já lá tinha estado, eu viajei pela América Latina, tinha sido há um ano, antes de começar o mestrado, onde também conheci uma pessoa que é a minha atual namorada, que também ajudou, obviamente, a voltar para a Colômbia, não é? Porque ela veio comigo. Mas inicialmente eu ia mesmo sem ela, não era o plano inicial. E não sabia bem para o que é que ia, mas sabia que queria começar um projeto diferente, nomeadamente a fotografia, não é? Que vim a descobrir mais tarde, 2 meses antes de começar a viagem, então já tinha o avião e tudo programado, só que ainda não sabia o que é que eu ia lá fazer. Mas não de planos necessariamente, porque eu não queria só viajar, eu queria explorar alguma parte dentro de mim diferente. E eu sempre fui uma pessoa muito criativa, mas pronto, estudei gestão. Caramba, gestão, filosofia. Exatamente. Há várias coisas a acontecer. Muita coisa aí dentro. Sim, muitas coisas a acontecer. Então vá, aterras na Colômbia e vais para onde? Exato, aterro na Colômbia, começo em Bogotá, né, porque a minha namorada é de lá. E pronto, e começamos ali, foram umas 2 semanas, se não me engano, conhecer amigos, conhecer a família e perceber então para onde é que vamos. Pronto, tivemos a ver e decidimos que o nosso primeiro destino ia ser Sierra Nevada, que é no norte da Colômbia, que é uma selva espetacular, das maiores na Colômbia, e já lá tínhamos estado. Não é perigoso. Não nós ouvimos aqui notícias de homens armados e guerrilhas revolucionárias e cartéis de droga e... Não... Existe. Afinal é perigoso. Tem as suas peripécias, obviamente, não é como Lisboa, mas eu acho que também é assim, mesmo Lisboa a pessoa tem que ter cuidado, tem que estar atento, é estar atento e a coisa vai. Falas de Lisboa porque és lisboeta? Sim, eu sou de Lisboa, exatamente. Muito bem. Então foram para o norte? Fomos para o norte. E andaram pela selva? Mas aí tínhamos uma coisa programada, que era, tínhamos já um voluntariado
feito, sabíamos que íamos ficar lá um mês, num hostel, e eles deram-me o projeto de fotografia. E eu pensei, perfeito, pronto, já entrei, não é? Vou começar, primeiro cliente em fotografia, eu tinha tirado um curso online. Vou sacar aqui umas belas fotos e vou fazer um portfólio. Vou dar tudo de mim. A minha namorada era professora de yoga, mas aconteceu, pronto, não aconteceu, não foi exatamente como nos planos. Nunca é. O que é que aconteceu? Portanto, nós fomos para fomos para um sítio que é Minca, foi onde nos conhecemos, e é um sítio mágico, assim mesmo. Não, mas espera lá, porque é que nunca é como planeamos? O que aconteceu? Pronto, o que é que aconteceu? Sim. Fomos nessa esperança, não é? Da magia. Para esse hostel e chegamos, e quando nos estão a apresentar o sítio, a manager que ia pronto, estar ali a supervisionar-nos, diz que se vai despedir amanhã. Uau. Pronto. E eu fiquei Começa sem bem. perceber, porque começa logo bem, não é? Vamos para o quarto de voluntários. Sim. E era mesmo, era decadente, não sei, deprimente. Eu não é pelas baratas, não é pelos bichos. Que havia. Claro que havia, não é? Que aquilo é selva, mas não era isso. Então. Pronto, viemos a perceber no final, ficámos no máximo 3 dias lá, que aquilo era um money laundering. Era um negócio de drogas, fachada. Exatamente. Nem vou mencionar o sítio. Ok. Mas assim, aconteciam coisas horríveis, caíam-nos os pratos sem saber, partiam-se no chão sem saber como. Até cheguei a chorar. Não aparecia ninguém, obviamente, nas aulas de yoga, porque aquilo era um hostel de festa. E pronto, foi uma experiência horrível. E começámos ali a ver então, para onde é que vamos, não é? Até que encontrámos um sítio que nos disse, olha, precisamos de uma substituta como professora de yoga durante uma semana e é isso que podemos oferecer. E pronto, eu pensei, eu vou dar tudo de mim, né? Tudo que tenha para dar na fotografia, que era um sítio espetacular mesmo, assim, já um hotel em Minca também. E não é que nos adoraram. Pronto, a mim e a ela, as fotografias, eles achavam que eu era fotógrafo anos e anos e que era um artista assim espetacular, e eu nunca tinha ouvido essa palavra na minha vida. E estava realmente muito feliz ali porque vivíamos com... eu estava a trabalhar e editar as fotografias e estava a ver os tucanos e os macacos passavam, um sítio muito tranquilo com o rio privado até... Pronto, espetacular. Paraíso. Estavas no Paraíso. Paraíso. Ficámos lá 1 mês e meio, nesse sítio. Foi espetacular. Fui fazendo outros projetos de fotografia lá também, noutros sítios. E pronto, e decidimos. Pronto, eu não vim para a Colômbia também para ficar só num sítio, não é? Apesar de ter sido muito confortável e que me lançou assim na fotografia, porque aí pude realmente criar esse portfólio. E decidimos, vamos para um parque nacional que se chama Tayrona, que é bastante turístico. Mas vamos acampar lá e vamos uns dias até, como se fosse uma despedida, e depois vamos. Lembrei-me aqui de uma coisa. Conta. Podemos voltar para trás. Conta. Pronto, vou contar. Que eu conheci nesse sítio, que se chama Selva Minca, foi o primeiro sítio onde trabalhámos, uma pessoa que foi a pessoa mais espetacular da viagem toda. Mais especial. Portanto, era uma senhora de 54 anos, se não me engano, que se chama Sandra, que era uma mulher que quase uma segunda mãe nesse sítio. Ensinou-me várias coisas e uma delas foi levar-nos a um sítio de uma experiência de respiração holotrópica. Respiração? Respiração holotrópica. Pronto, para quem isso? não sabe o que é, no fundo é uma experiência holística onde respiramos, inalamos menos do que exalamos. Ok. Portanto, o corpo fica em déficit, é isso? Fica em déficit, ou seja, há menos oxigênio. Ok, mais anos de oxigênio. Exatamente. E o que é que acontece? É assim, eu não sou... Alucinas? Não alucinas, mas quase. Quase. E tudo através da respiração. Sim, mas parece surrealista, quase. Isso parece os surrealistas do início do século XX que passavam fome para ter alucinações. É por aí. Começou aí. Começou em tribos indígenas, realmente. E fizemos com pessoas assim que conheciam o tema, não é? Então, mas o que é que resultou para ti dessa experiência com a respiração holotrópica? Exatamente, que é só, atenção, não envolve nenhuma substância,
É tudo natural. É tudo natural. Então, o que aconteceu? Primeiro, aquilo foram 4 horas deitado no chão, a respirar, não é? Mas pareciam 30 minutos. E o que é que aconteceu? Eu fui numa viagem, completamente. Opa! Portanto, desapareci completamente daquele sítio. E fui numa viagem onde comecei como criança e pronto, algumas experiências traumáticas como criança. Sim. E montei um mundo que parecia assim um universo, ok? Tudo azul, e eu flutuava nesse universo e era como se o mundo estivesse a acontecer, não é? A minha vida a acontecer, mas eu, para me proteger, flutuava nesse universo. Tu tens a certeza que eles não puseram nada no chá? A certeza não tenho, não é? Naquele sítio tudo Tudo é meio acontecer. mágico, tudo pode acontecer. Exato, portanto não sabemos. Portanto, foi quase uma experiência psicadélica. Foi Com a tua própria respiração. Com a minha própria respiração. E Tens noção que a maior parte dos ouvintes estão a ouvir isto e estão a dizer, ele é louco. Sim. Tens noção disso? Tenho noção, tenho plena noção. Pronto. Portanto, foi uma boa experiência. Conheceste essa pessoa lá na selva. Sandra, na selva Minca. Em Selva Minca, exatamente. E depois vais então para norte, não é? Para o Parque Natural. Vou para o Parque Natural. Tayrona. Onde... Que é no norte da Colômbia, Que é não no norte da Colômbia, que é muito perto de Minca, realmente. Ok. É muito perto. E pronto, e fomos... Paradisíaco também. Absolutamente paradisíaco, Ok. praia e selva. Mas como há muitas pessoas, tínhamos que andar muito dentro do parque para nos afastar dessas pessoas. Ok. Agora, o que é que acontece? Quando estávamos a andar já 2 horas fora de onde estávamos, do camping, começa a chover, mas assim, aquelas tempestades de selva mesmo, pingava aos olhos, nem conseguia ver, e parecia assim, chegámos ao mar e parecia assim uma coisa como se fosse um naufrágio. Portanto, eu senti-me assim mesmo náufrago, a andar pela areia e nem podíamos entrar dentro do mar porque o mar ia-nos comer. Sim. E demos-nos conta que temos que voltar. Temos que voltar para o hotel, que era... Ok. Quer dizer, não é um hotel, é um sítio de camping, mas que estava a 2 horas do sítio onde estávamos. Tu és muito descritivo e muito dramático. Eu sou, como não é? filósofo, tem que ser, não é? Ok. Muito bem. Sou. Mas não é dramático, isto é Sim. real. E nesse Disseste caminho... filósofo, tu estudaste filosofia, como Exatamente. dizias há pouco. Exatamente. Tens uma corrente que gostes mais Dentro da filosofia? dentro da filosofia? A minha base de filosofia sempre foi o Epicuro. Ok. Exato, sempre foi... Os prazeres. Exato, os prazeres, a felicidade, exatamente. És quem... um epicurista. Sou. Quer dizer, eu não sou. Realmente não sou. Então, és Gosto ou não muito... és? Não, eu gosto muito da filosofia Sim. dele, mas não me considero epicurista. Isso sou eu, pronto, sou eu e faço as minhas Mas a próprias pessoa conclusões. pode ser ou mais dada ao prazer, ou mais dada à reflexão, ou mais Sim, dada sim. ao prazer imediato, ou ao prazer... Enfim... Prazer, para mim, é mais o prazer encontrado na paz. Pronto. Ok. E era isso que ias à procura na Colômbia também? Exatamente, era isso que eu ia à procura. Encontraste? Encontrei-me a mim, não Aham. encontrei a paz, encontrei-a dentro de mim, sim. Ninguém encontra a paz, não é? Isto ninguém. é uma guerra é uma guerra eterna, não é? Exatamente. Estamos ninguém- sempre em conflito connosco. Isto parece o Kierkegaard agora. É. Ou o Feuerbach, já não me lembro, enfim. Também se tornou filósofo. Também é melhor não arriscar, senão vou Exato. receber muitos e-mails de ouvintes. Então, mas conta-me lá, gostaste muito da Colômbia e de viajar pela Colômbia? Pronto, gostei muito, sim, adorei. É um sítio espetacular, um país espetacular, com várias culturas, vários animais também, não é? Até era isso que eu ia contar aqui, porque obviamente na selva, que foi onde eu tive a maior parte do tempo, encontramos-nos com vários animais de surpresa, não é? E há uns que são mais bonitos que outros. Pois, os tucanos são bonitos, não Os é? tucanos são bonitos, Porque mas não nos atacam e cruzaste com animais que atacam? cruzei-me com, sim, nomeadamente uma cobra encarnada. Que- sim. Sim. Sugere já uma coisa Sim, perigosa. já. Cobra encarnada. Foi, exatamente. Mas foi uma experiência... Mas conta como é que foi.
Pronto, eu estava a voluntariar, portanto, aqui um bocado mais para a frente. Terminei num ashram, que é um santuário de yoga. Ok. Também numa selva. Portanto, na foram Colômbia. fazendo essa viagem, viajando e trabalhando em vários sítios. Exato, trabalhando em vários sítios, Ok. exatamente, várias aldeiasitas. Uhum. E pronto, e estava neste santuário de yoga e era o meu dia de folga. E fomos a caminhar pela selva. É um sítio espetacular, assim com uma cascata. Cascata, pronto, eu vou-me confundir assim com o espanhol. Ainda me acontece. Não faz mal. Exato. Dá graça. Exato. Dava assim um toque charmoso. Não é? É isso. E estava com a minha namorada e passámos lá o dia nessa cascata. E ela passou o dia inteiro, mas mesmo o dia inteiro, a dizer-me: olha, estou a pensar numa cobra, uma cobra vermelha, e às vezes tocava-me assim e dizia-te: pareces uma cobra, e vejo uma cobra a dançar no rio. E pronto, mas o dia todo mesmo, Sim. umas belas 5 horas. Até que às 5 é o pôr do sol, não é? Ok. Portanto, às 5 a pessoa tem que ir embora. E eu estou assim a falar com ela quando olho para o rio e vejo uma cobra vermelha aos pés dela, mas mesmo assim a meio metro. E eu fiquei completamente imóvel, ela olhou, saltámos os dois e era entre aquele excitamento de ver a cobra que se levantou toda à nossa frente e depois, pronto, ainda bem que se foi embora. Imagina o susto. Um susto, mas era entre o medo e aquele excitamento de ter visto. Foi uma emoção que é perigoso, mas ao mesmo tempo sedutor, não é? Exatamente, era imagina a cor. Espetacular. Foi um sentimento que lá está. Não foi de medo, claro, mas não foi isso. Foi uma adrenalina que nunca senti mesmo. É aquele disparar, não é? Sim. Olha, tenho um conselho. A próxima vez que a tua namorada sonhar com números... Pois... Vai jogar. Às vezes pensamos nisso, sinceramente. Pronto, se sonhar para aí com números do Euromilhões, vai a correr à papelaria e faz o Euromilhões. Olha, mesmo. Vai mesmo. Kai, estamos a chegar ao final da primeira parte. Vamos abrir o álbum de viagem. Vamos abrir o álbum. Olha, tu trouxeste das tuas viagens algum objeto que seja especial? Qual é? Trouxe. É um desenho que desenharam de mim, portanto, da tal Sandra que eu falei há pouco. A tal da respiração holotrópica. Exatamente, a tal senhora que se tornou uma grande amiga, que fez, numa aula de yoga, ela teve uma visualização de que eu era um ser mágico de uma árvore. E portanto, desenhou-me. Ela é artista, desenhou-me e ofereceu-me esse desenho no meu aniversário e pronto, e hoje em dia tenho na minha casa, emoldurado, e é um desenho espetacular e é assim que guardo com muito carinho, obviamente. Muito bem. Olha, vamos falar de árvores na segunda parte das conversas do Fim do Mundo. Pode ser? Bora! Das que encontraste lá na Colômbia nessa viagem de 6 meses. Fazemos aqui uma pausa, regressamos já a seguir. Até já! Estamos de regresso para a segunda parte das conversas do Fim do Mundo, esta semana com Kai, um viajante português que andou para cima e para baixo na Colômbia com a sua namorada colombiana. Já nos contou aqui algumas aventuras, nomeadamente um encontro inesperado com uma cobra vermelha, e ficámos de falar de árvores. Não bem de árvores, mas de natureza, Kai. Exato. Quão bonita é a natureza na Colômbia? É inspiradora para um filósofo, quiçá aprendiz de poeta? Sem dúvida, e principalmente para um fotógrafo a querer nascer. Que é o teu caso? Sim, que é o meu caso. É de facto uma natureza espetacular, inspiradora. Tem os seus desafios também, não é? Porque, como eu mencionei, a cobra, encontrar-se com uma cobra, encontrar-se com... na selva, há perigos, não é? encontrar-se com um crocodilo. Sim.
ouvir um jaguar na Amazónia e ter que Olha voltar lá. para trás Ah, é? numa tour, numa caminhada noturna. O que é que ouviste? Ouviste o patear do jaguar? Não fui eu. ou o rugido do... O rugido. O rugido? O rugido, aliás, os dois. Isso é que é temer, não é? Porque enfim, a cobra também, Sim, não é? a cobra também. Mas a cobra da cobra também. pode-se fugir. Sim. De um jaguar é que eu já não tenho tanta Pois. certeza. Não é? Eu acho que não, e eles diziam isso. Eles lá na Amazónia Sim. diziam isso e de facto, pronto, lá está, nessa caminhada noturna, Aham. o guia disse-nos, olha, calem-se, calámos-nos todos e de facto ouviu-se mesmo o rugir de um jaguar, que é raro, não é? Encontrar. E foi uma sensação que, pronto, é quase inexplicável. E fomos voltando para trás, ele tentou mostrar que não estava com medo, mas obviamente que tinha aquele medo, não é? E voltámos para trás. No dia a seguir, fomos montar o nosso próprio camping no meio da Amazónia, portanto, literalmente no meio da selva. Montámos com um guia, portanto, era eu, a minha namorada, a minha irmã e uma amiga, que fomos nessa aventura para dormir numa hamaca no meio da Amazónia, cheio de bichos, obviamente, e com milhares de coisas. E fomos e eles queriam que nós dormíssemos ali ao lado da casa onde estávamos a ficar. E nós dissemos, não, nós queremos uma experiência a sério. E, portanto, fomos para o meio da selva e o guia começou a montar, mas ele com a machete deles que todos têm, O machado. bem, começou a cortar árvores, mas uma coisa louca, uma força que eu era incapaz de ter, e ele ia cortando as árvores, cortou para aí 6 árvores, Aham. só com esse machado. Começou, nós a tentar ajudar, não é? Obviamente não conseguíamos muito. Montámos ali um camping, não sei como, isto demorou a tarde inteira. Montámos umas hamacas e pronto, fizemos uma fogueira. Hamacas é o quê? Hamacas é hammocks, aquelas coisas que se prende nas árvores, em duas árvores. e Cama depois de dorme-se. rede, tipo cama de rede. Exatamente, Ok. camas de rede. E Eu acho que isso é em português, estás a dizer à espanhola. eu se calhar estou a dizer à espanhola. Pois, não à sei. espanhola colombiana. Espanhola colombiana. É como a caminhada, é uma caminhada. Cascada, pronto. Esta coisa pega-se, não é, do espanhol. É como os portugueses que vão viver para o Brasil. Ao fim de 3 meses já ficam a falar brasileiro, não é? Sim. É normal. É normal. É normal. As línguas colonizam-se umas às outras. Mas conta lá então, dormiste lá na cama de rede, foi? Pronto, então dormimos nessa cama de rede, exato, e pronto, e é quase impossível dormir, eu acho que ainda dormi um bocado. Há muitos viajantes e há muitos relatos de pessoas que dizem que o barulho na selva amazónica é ensurdecedor. Não? Ninguém dorme. Exato. É? Não se dorme, lá está, porque ouvia-se A um bicharada macaco, toda. um macaco ali ao lado, os Sim. milhões de insetos que eu adoro, por acaso. Insetos? Não adoro os insetos, mas adoro o som. Eu adoro dormir com eles, também já estava habituado, porque passei a maior parte do meu tempo na selva, portanto era muito relaxante. Mas ouve-se, pronto, lá está, mil e uma coisas, ouvimos, lá está, umas pegadas de jaguar. Aquele barulho. Aquele barulho exatamente. E é uma sensação. Mas como é que sabiam que era? Porque ouviram um rugido depois. Assim, lá está, pode não ter sido um jaguar, obviamente, mas era de um animal grande, porque já estávamos a viver na selva há 4 meses, eu sabia que era de um animal grande. Agora, se era ou não, obviamente que eu não me mexi, não é? Porque lá está, na Amazónia pode ser a imaginação, ou pode ser um ser, um duende, uma fada, uma pessoa nunca sabe. Mas é muito provável que fosse o jaguar, porque ouvimos Tu não também. acreditas nessas coisas? Eu acredito, claro que sim, senão não tem graça. a vida. Já percebi. És um filósofo aberto à crença infinita. É isso. É, exato. Muito bem. Então gostaste muito desta viagem de 6 meses pela Colômbia, certo? Gostei muito. Adorei com todo o meu coração. A ideia é voltar e viver lá eventualmente. Olha. Exatamente. Muito bem. Pronto. Já tinhas feito outras viagens também. Há pouco disseste que já tinhas andado pela América do Sul. Sim, andei pelo México, Mochila às Argentina, costas? Chile, mochila às costas. Faço tudo mochila às costas. Quanto tempo durou essa viagem? Da América do Sul? Sim. 2 meses. 2 meses. O meu orçamento é sempre baixo, que eu gosto mesmo é de entrar no conhecer a vida local, as pessoas, e sim, andei no Vietnã também. Ok. Já acampei nos Açores, assim, à boleia também. Pois és, eu tinha essa dúvida. Fizeste os Açores à boleia. As ilhas Exatamente. todas? Não. Fui só São Miguel. São Miguel. Só São Miguel.
mas conheci quase a ilha toda e foi uma viagem com muitas peripécias, de facto, porque não sei se lembram aquela tempestade que foi quase um furacão que se chamava Oscar. Isto foi há uns 2 anos, mais ou menos. Houve uma tempestade lá nos Açores e eu estava no epicentro dessa tempestade. Sim. Não sei, para quem conhece São Miguel, nas Furnas, no Vale das Furnas, e era literalmente o epicentro. Portanto, a minha tenda quase que voa mesmo. Portanto, eu passei a noite como se estivesse num barco a tentar agarrar a tenda e foi uma experiência, não sei, quase traumática, mas pronto, recordo. Durou quanto tempo? 2 semanas, não foi? A boleia por São Miguel? Sim. 2 semanas, mas pronto, já fiz safaris em África, já vivi no Quénia. Viveste no Quénia? Vivi no Quénia. Quanto tempo? 2 meses. Mas tu és muito novo. Pois, mas sempre fui viajeiro, nomeadamente por causa dos meus pais e a minha avó do lado paterno, que era assim uma viajeira também, e o meu avô do lado paterno também, e portanto os meus pais também sempre impulsionaram isso. Incentivaram-te a viajar. Sempre, exato. Incentivaram-te a viajar e levaram-te a viajar. E levaram-me também, mas nunca num sentido turístico, claro que sim também, mas num sentido de viajar para conhecer o mundo e conhecermos a nós próprios. Portanto, foi sempre assim, eram sempre viagens diferentes, inspiradoras. Assim, conhecíamos o Zimbábue, por exemplo, que foi com vivemos com uns locais no meio da selva também, savana. Savana, sim. E é quase transcendendo o que se vive lá, porque lá está, é tão local que eles contam as histórias do que está a acontecer, não é um sítio turístico, conhecemos pessoas locais, animais assim muito selvagens, inclusivamente conheci uma pessoa que vivia no meio de hipopótamos e que vivia lá há anos e anos e anos e pronto, e nunca morreu, não é? Tinha a sua cabanita. O que é estranho, porque o hipopótamo é o animal mais perigoso do mundo, não é? Exatamente, mas eu lembro vivamente... Não, se calhar intrinsecamente perigoso, mas é o que investe mais sobre seres humanos, não é? É o que mata mais. Toda a gente acha que é o leão, não é? Não é de todo. Ou a cascavel, ou uma jiboia, nada disso. Nada disso. Primeiro é o mosquito e depois é o hipopótamo. Caramba, nos antípodas um do outro, não é? Sim. Exatamente. O mundo é um paradoxo. Muito bem, fantástico. Então, boleia, Açores e Quénia, explica-me lá, ficaste de contar. Viveste lá 2 meses, não Exatamente. Foi? Andaste lá a fazer o quê? Exatamente, andei lá a viver com... Ele na altura trabalhava nas Nações Unidas, pronto, ele representava o Quénia e fazia parte do governo do Quénia. E eu fui com um amigo e vivíamos com ele, portanto fomos sem planos também, mais uma vez. Ele apresentou-nos uma escola onde tivemos a ajudar, apresentou-nos um hospital onde também precisavam de ajuda e nós estivemos lá a ajudar também, isto tudo em Nairobi. E pronto, e depois também viajámos com ele pelo Quénia, nomeadamente o Masai Mara, que é um parque nacional também espetacular. E pronto, e foi uma viagem também. Eu era mais novo, mas sem dúvida mas que também és muito novo, tens 25 anos. Tenho 24. 24. Tenho 24. Ainda és mais novo. Sim, ainda é mais novo. Não estou a desvalorizar. Claro, é o que claro é. Sim, 24 claro anos tens uma vida inteira pela frente, não é? Exatamente. Mas já percebi que muita coisa para trás, não é? Há muita coisa para trás. Quão transformadoras... Já percebemos que esta viagem que fizeste na Colômbia de 6 meses transformou a tua vida ao ponto de quereres ir para lá viver. Que te corra bem a vida, Kai. Exato. Mas quão transformadoras foram todas essas viagens que realizaste já, nomeadamente com os teus pais? Exato. Todas. Como começar? Mas posso acabar. Sou uma pessoa que, lá está, pensa muito e que preciso de... Sempre precisei de explorar, sempre precisei de conhecer pessoas novas, sítios novos. Tenho um amor à natureza e ao yoga também, que foram coisas que eu percebi que lá está, trouxeram paz. Mas tudo isto, o desejo de conhecer e de explorar, vim-me a perceber
nomeadamente na Colômbia, que era mais um desejo de me conhecer a mim. Ok. E através dos outros, através da natureza, dos sítios, tudo o que eu pudesse encontrar novo, de culturas também diferentes, que eu me encontrava mais a mim. E nesse sentido foi muito transformador todas estas viagens, porque hoje em dia faz-me ser uma pessoa muito mais aberta, uma pessoa com uma mentalidade de viajeiro, que também tenho um workshop sobre isto, que é um workshop espetacular, que tem ajudado várias pessoas, nomeadamente... Momento de publicidade da conversa. De publicidade, mas é verdade, porque me disseram aqui também que há pessoas que se calhar não têm tantos meios, lá está, para ir para a Colômbia 6 meses, e ter esta mentalidade de viajar não implica viajar, não é preciso ser um backpacker, não é preciso ir ao Vietnã, nem à Costa Rica, nem ao Zimbábue. Claro que aconselho, mas não é preciso. A grande viagem faz-se cá dentro, não é? A grande viagem faz-se cá dentro e é um workshop espetacular para quem quiser. Ver depois no meu Instagram, tem lá a informação toda. Muito bem, é Kai, não é? Kai. Kaiosphere é o meu Kaiosphere com capa, não é? Kaiosphere, muito bem. Kai, estamos a chegar ao fim. Vamos fazer check-out. Vamos fazer check-out. Então vou pedir-te para completares as habituais frases. Na minha mala vai sempre... Na minha mala vai sempre um mate de yoga, um poncho para a chuva, essencial, um caderno, a minha câmera, obviamente, o meu cap, não pode faltar, e uma mala. Cap é o boné, não é? Cap é o boné. E a minha, que eu chamo de maleta de Rio, que é uma mala que, assim, que se encolhe e que eu meto tudo lá para dentro e vou viajar com isso assim que chego a um sítio. Muito bem, levas um caderno, escreves muito? Escrevo muito, sim. Adoro escrever. Sempre escrevi de tudo e escrevo muito nas minhas viagens, especialmente quando tenho uma montanha à frente. É impensável não escrever. Eu sou uma pessoa de montanhas e é muito inspirador. E lá está, sou uma pessoa assim meio nostálgica, como já perceberam, e se tenho o meu caderno, tenho uma montanha à frente, é impossível não escrever um poemazito. Muito bem, exato. Muito bem. Já tens muitos poemas escritos já? Tenho muitos poemas que um dia posso contar aqui. Então, queres dizer um curto? Pode ser. Vai lá, um poema teu. Então, vais à procura. Tenho no aqui telemóvel, tens aí já à mão? Vai lá. Tenho à mão. É em português ou em espanhol? Pode ser em espanhol? Pode, vá. Vamos lá. Como é que se chama? Chama-se Vas a Encontrarte. Ok. Que foi um poema que eu escrevi para a Colômbia. Pronto, que eu vou dizer agora. Que vai lá. 3, 2, 1. Aí vai. Colombia solo me dijo, vas a encontrarte, desde la paz y de la creencia, como si yo ya lo hubiera hecho, porque en la libertad en esa imaginación, puedes escuchar a la naturaleza y ella ya lo siente. Ella sostiene tu encuentro y ahí vas a sentir la armonía donde apenas eres. Por un momento vas a perderte por la felicidad, por siempre, y vas a sentir por dónde ir. Vas a sentir el camino que te llevará a la verdadera libertad, que es el cuestionamiento, el conocimiento, al final, el encuentro. Colombia solo me dijo, vas a encontrarte. Muito bem, fantástico. Obrigado. Vamos avançar. A viagem com mais peripécias que realizei até hoje foi esta da Colômbia? Foi... Não. Eu vou dizer os Açores. Vou dizer os Açores porque dormi num quartel de bombeiros uma vez, acampei lá. Foi assim uma memória... Fizeste essa viagem à boleia sozinho? Com um amigo, com um grande amigo meu, e pronto, e chegámos muito tarde aos Açores, não arranjámos sítio para dormir. Quanto tempo e tivemos foi essa viagem? 2 semanas. 2 semanas. Ok. Portanto, e acabámos com uma tempestade, que já tinha contado aqui. Pronto, lá está, portanto, o paradoxo, estás a ver, dormiste no olho do furacão. Exato. E num quartel de bombeiros. Exato. É um sítio onde há muita segurança. Exato. Começou e acabou assim. Foi? Sim. O carimbo de passaporte ou o visto mais difícil de obter? Sem dúvida, o meu visto de extensão de 3 meses na Colômbia. Sim. Foi um filme. Foi um dia antes de ter o visto acabado, o meu primeiro visto, não me deram nenhuma informação, ninguém me respondia e tive que ir a uma aldeia que se chama... Não é bem uma aldeia, chama Arménia, que é no fim do mundo, e tive que ir lá às 6 da manhã, estar ali à porta e implorar. Tive ali 4 horas quase a chorar para me darem essa extensão. Se não me dessem, no dia a seguir ia estar ilegal na Colômbia.
Não se aconselha. Não se aconselha. Não se aconselha. Não se Muito bem. aconselha. Vamos avançar. Ora, a próxima é a recordação de viagem mais cara. Qual foi? Kai? Eu, lá está, não sou uma pessoa que viaja com um orçamento muito alto, portanto vou responder desta pergunta de forma diferente, que é, eu tive que viajar para o Vietnã, desde Amsterdão, que era onde eu estava a viver, por causa de uma rapariga que eu conheci e que tinha só visto uns dias, nem chegou a 10 dias, que atualmente é a minha namorada, mas pronto, que saiu-me caro. Saiu-me caro. Muito bem, muito bem. A refeição mais estranha? Eu nem sei como descrever isto, mas foi a refeição mais bizarra que comi, que se chama fiambre. Não é fiambre, eu como vegano até, mas foi nesse santuário de yoga onde eu estive na Colômbia, deram-nos uma coisa que estava envolta numas plantas e até parecia bom, mas era... Toda a gente comeu isso, teve gastroenterite no dia a seguir. Ninguém sabia o que é que tinha aquilo, se era brócolis, se era lentilhas, se era ovo, que eu nem como... Bem, eu nem sei descrever o que era, parecia uma pasta e nem sabia bem, mas todos comemos e não sei porquê. E foi muito mal. Não chegaste a descobrir o que era? Nunca cheguei a perceber. Ok. Gostava de viajar com? Gostava de viajar, nunca trocaria a minha namorada, que é sem dúvida a melhor companhia, mas se pudesse escolher uma pessoa nova para viajar, escolheria a minha irmã. Ok. Se chama Alice. Por quê? Porque sinto que estamos a construir uma relação mais próxima e é uma pessoa com quem me dou muito bem e gosto também de dar-lhe esse exemplo e gostava muito que ela também viajasse mais. Muito bem. As viagens aproximam. Mas também podem separar. Também podem separar. Não Mas é? é a minha irmã. É a minha irmã, por isso é que eu a escolhi. E às vezes descobrimos outras pessoas, não é? Às vezes. Em contexto de viagem. Sim, sem dúvida. As pessoas transformam-se. Sim. Mas vamos acreditar que se transformam em pessoas boas, não é? É, exatamente. As más em boas e as boas continuam boas. Olha, Kai, chegamos ao fim. Que música é que trouxeste para fechar esta nossa conversa hoje? Trouxe a minha música de viagens, que tem a ver com o poema que eu li, que se chama Vas a Encontrar-te. Que é uma música muito, muito especial. Não vou dizer nada porque espero que cada um encontre a sua própria interpretação e a sua própria ligação à música. É música colombiana? Por acaso não é colombiana, por acaso não é espanhola. Ok. Mas foi, sim, uma música que encontrei no Chile e que ficou comigo desde aí e que ouço constantemente. Muito bem. Muerdo con Guitarrica de la Fuente. Muito bem, é isso? muito bem. A música chama-se Vas a Encontrar-te. Exatamente. Kai, foi um gosto. Obrigado por teres vindo. Boas viagens. Exatamente. És muito novo, tens um mundo pela frente. Tenho. Avança sem medos. Vamos a isso. Vas a Encontrar-te. Muerdo com Guitarrica de la Fuente. A fechar a conversa do fim do mundo desta semana. Estamos de regresso de hoje a 8 dias. Já sabem. Sejam bons e boas viagens. Levántate y camina, porque en cualquier esquina vas a encontrarte, vas a encontrarte, vas a encontrarte, vas a encontrarte. Porque todo se acaba colocando, aunque parezca que al puzzle le faltan piezas o que las instrucciones de montaje estaban equivocadas. Finalmente todo encaja, como se ensamblan las maderas, como se encuentran dos imanes. Cuando es la hora, todo llega. Misterio, tratas de sostener el sol, pero el sol arde y el mar lo engullirá y lo verás caer.
vas a encontrarte, vas a encontrarte, vas a encontrarte. Vas a encontrarte, vas a encontrarte, vas a encontrarte.